I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Será assim, independente do que qualquer um diga sobre isso. Sempre é. Agora, nosso Supremo Tribunal, nosso Supremo é um absoluto, a conclusão de todos os julgamentos. Agora, temos de tê-lo. Às vezes, podemos não concordar com a decisão dele, como não concordavam com as de Hitler e tal. Mas, mesmo assim, precisamos ter esse absoluto. E o absoluto da nação e dos julgamentos é o Supremo Tribunal. Nossos tribunais locais podem julgar qualquer coisa e pronunciar isto, mas o Supremo Tribunal governa tudo isso. Precisamos ter, como nação, precisamos ter a decisão dele, pois uma nação está atada a esse absoluto do Supremo Tribunal. Muito bem, tudo precisa ter um absoluto. Sabiam que um jogo de bola comum precisa ter um absoluto? Sim. Qual é o absoluto de um jogo de bola? Um árbitro. E se não houver árbitro? Vejam, um árbitro, não importa onde você esteja, em que posição, olhe e diga, foi um arremesso ruim? E ele disse, foi um arremesso bom? Bem, é o que foi, um arremesso bom. Por quê? Porque a palavra dele, independente do que as arquibancadas dissessem, o que alguém mais dissesse, é um arremesso bom, porque ele chamou de arremesso bom e ele é o árbitro. Agora, e se não houvesse árbitro? Haveria tanto alvoroço e tudo tão caótico que não se poderia ter o jogo de bola. Portanto, é preciso ter um absoluto para se ter um jogo de bola. Tem de ser assim. Agora, tem de haver um absoluto num semáforo. Ou melhor, um semáforo é um absoluto para o tráfego. E se não houvesse semáforo? Ou se o semáforo estivesse apagado e você passasse correndo pela rua? E alguém viesse nesta direção e dissesse, agora, cheguei aqui primeiro, tenho de passar. O outro dissesse, estou atrasado para o trabalho. Que engarrafamento e tanto vocês teriam.
Mas vejam, o semáforo encerra o assunto. É o absoluto. Se a luz estiver verde, vá. Se estiver vermelha, pare. Se não houvesse um semáforo, então teríamos engarrafamentos. E esse é o problema quanto à fé cristã hoje. Temos engarrafamentos demais, cada um formando o seu próprio absoluto. Quando temos um absoluto, que é a palavra do Deus vivo, ela põe ponto final para sempre. Não importa o que outros digam. Quase se chegou a um ponto como nos dias de Juízes. Cada um tem seu próprio absoluto, mas tudo isso falha, como os faraós e tal. Mas o absoluto de Deus é a sua palavra. Ele a dá. E os céus e a terra passarão, mas ela nunca há de passar. Gosto disso. Agora, não temos muito tempo, então olhemos por uns momentos para algumas pessoas que entraram em crise e para ocasiões em que a morte estava próxima, como estamos esta noite. E elas receberam um absoluto. Entrevistemos algumas. Vejamos uma antiga história que é conhecida de todos nós, nos dias em que o pecado tinha aumentado no mundo a ponto de Deus ficar farto disso e o mundo ia ser destruído. E Deus deu a Noé um absoluto, que foi a sua palavra. E não importa, esse absoluto era para a salvação das pessoas. Noé sabia que o mundo ia morrer. E Deus lhe deu o absoluto, que era a sua palavra, agora, para salvar seu povo da morte. Agora, qual era o absoluto para salvar as pessoas da morte no tempo de Noé? Era a palavra de Deus. Esse era o absoluto. Não importa o que qualquer um dissesse. Se a ciência disse, não há chuva lá em cima, podemos fotografar a lua com nossos instrumentos. Não há chuva lá. Como a chuva vai cair? Se Deus disse que haveria chuva, Deus pode colocar chuva no céu se Ele disse que sim. Noé continuou com seus afazeres, tranquilo, e preparando uma arca para a salvação do povo, pois houve um absoluto dado às pessoas de que elas seriam salvas se recebessem a maneira provida por Deus para este absoluto. Assim, depois, às vezes, quando aceitamos o absoluto, gostaria de dizer isso por causa dos pais desses jovens, do que quero lhes dizer daqui a pouco. Agora, às vezes, quando o aceitamos, somos postos à prova para ver se cremos mesmo. Deus geralmente faz isso, e Deus trabalha. Ele não pode mudar seu programa, pois sua palavra é Ele próprio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, é sempre Deus. Quando Ele é chamado em cena para agir e a decisão que Ele toma, Ele tem de ficar sempre com essa decisão. Ele não pode mudá-la, pois Ele é infinito. Agora, eu posso mudar minha decisão, você pode, pois somos finitos. Por isso cometemos erros. Mas Deus não pode mudar sua decisão, pois Ele é infinito. E sua decisão é perfeita, sempre. Ele não pode dizer, eu estava errado aqui e mudarei minha decisão, pois isso mostraria que Deus pode mudar. E Deus não pode mudar, nem sua palavra pode mudar. Ele é o mesmo sempre. Assim, Deus submeteu Noé a uma prova depois dele aceitar seu absoluto. Noé entrou na arca. Deus fechou a porta atrás dele. Sem dúvida disseram, agora de manhã haverá nuvens negras, e haverá trovões e relâmpagos, e as chuvas cairão. Mas você sabe, no dia seguinte o sol nasceu tão brilhante como sempre. Imagino que os crentes que não avançam disseram, vamos subir. O velho poderia estar certo quanto a isso. Assim, quem sabe a ciência estava errada, que podia haver um pouco de chuva lá em cima. Mas lembrem-se, nunca tinha chovido. Mas então, no segundo dia, o sol estava tão brilhante como sempre. Terceiro, quarto, quinto, sexto e até o sétimo dia. Mas Noé tinha subido ao convés superior para poder observar os céus. E naquela sétima manhã, quando chegou o momento, quando as pessoas tinham rejeitado o caminho absoluto de salvação de Deus,
Para salvar a vida das pessoas, as chuvas começaram a cair e os esgotos se encheram. E o barco começou a subir e levou Noé e os demais à segurança. Claro, porque estavam confiando na palavra de Deus, o absoluto, a palavra da promessa de Deus. Não importa quão ruim pareça e quão escuro fique, ainda assim creia no seu absoluto. Moisés, ora, o dele, ele tentou salvar a vida daqueles pobres hebreus. E eles estavam quase tão mal, ou tão mal quanto esses dois jovens que estamos tentando salvar esta noite. Eles eram escravos e os matavam à toa sempre que queriam. E Moisés sentiu no coração que essa não era a vontade de Deus. Assim, ele tentou fazê-lo através da instrução. Ele tentou fazê-lo através dos seus próprios esforços e viu que falhou por completo. Ele mesmo fez algo que não estava certo, pois tirou a vida de outro homem. E isso não estava certo. Então ele foi para o deserto e ficou lá por 40 anos. Mas certo dia, ele estava pastoreando ovelhas na parte remota do deserto e havia uma luz numa sarça. E quando Moisés chegou perto dessa luz, a voz de Deus falou com ele dessa coluna de fogo que estava naquela sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é santa. Tenho ouvido os gemidos do meu povo, ouvi a reunião de oração deles. Lembrei-me de que lhes fiz uma promessa. Que coisa! Como isso deveria incendiar o coração dos crentes cristãos esta noite. Eu sou Deus. Lembro-me de que prometi. Quão bíblica era aquela voz. E ele disse: Moisés, estou te enviando lá para libertá-los. E Moisés, claro, como eu disse no princípio, quando você recebe esse absoluto de Deus, ele o leva a fazer coisas que, ora, às vezes, ridículas aos olhos das pessoas. Poderia imaginar um homem que tinha fugido dos egípcios, na manhã seguinte, depois de ver este absoluto, esta palavra de Deus lhe falou um testemunho positivo, pois era a palavra. A promessa estava lá e a vindicação do grande Deus da criação, como ele realizou um milagre na presença de Moisés e mostrou que ele era um Deus de criação. E Moisés, na manhã seguinte, pegou sua esposa e montou-a numa mula como o filho no colo. E o homem de 80 anos, com barba até a cintura, a careca brilhando, com uma vara torta na mão, indo para o Egito, gritando tão alto quanto podia. Para onde está indo, Moisés? Estou indo para o Egito para conquistá-lo. Conquistar? Uma invasão de um homem só. Porque ele tinha um absoluto, ele tinha algo, ele tinha a palavra de Deus em que podia se firmar. Um homem de 80 anos com uma mula e uma vara na mão. Era tudo o que ele tinha, como uma invasão de um homem só à Rússia hoje. Mas ele foi e conquistou, porque tinha um absoluto. Ele tinha falado com Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus. E o fato é que ele fez isso, certo? Porque aquilo ficou com ele todos os dias de sua vida. Foi um absoluto. Ninguém tem direito de subir ao púlpito para pregar o Evangelho, a menos que ele próprio tenha pisado nessas areias sagradas, onde nenhum agnóstico ou incrédulo pode argumentar que o sobrenatural de Deus não existe. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem, mesmo o conhecendo tão bem. Eles tiveram de ir à cidade de Jerusalém, esperar lá até que do alto fossem revestidos de poder. Eles precisavam ter essa experiência. Moisés, sabendo que era profeta, sabia que tinha sido levantado com esse propósito, mas sem aquele contato pessoal, aquele absoluto, algo que ele provou que, quando fosse lá, teria libertação para estas pessoas. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi lá porque tinha o absoluto e fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Não havia medo em seu coração. Quando ele lançou as serpentes ou as varas, e elas se transformaram em serpente, e os imitadores carnais vieram com o tipo de ministério deles e lançaram e fizeram o mesmo.
Moisés tinha feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Não havia nada para ele fazer, a não ser ficar quieto e ver a glória de Deus. Então vemos que Deus se apoderou da serpente dele e ela engoliu as demais. É assim que se faz. Ele estava convicto de que o Deus que pôde lhe dizer para fazer isso poderia cuidar dele na situação difícil. Não podemos, esta noite, com base nesse jovem entregando o coração a Cristo, nos posicionarmos sobre este absoluto de que Deus pode tornar possíveis os impossíveis. Ele pode mudar o coração dos juízes. Por que pulamos tão freneticamente a respeito de outras coisas? Tomemos Deus primeiro. Tragam de volta a promessa. Deus prometeu que faria. Assim, lembrem-se, Moisés sempre foi uma pessoa diferente, pois tomou a palavra de Deus e creu nela. E uma promessa foi vindicada a ele. Quantos poderíamos mencionar? Não temos tempo. Ao fazer uma anotação hoje, eu estava escrevendo aqui sobre Daniel, de como foi era pena capital ele orar a qualquer outro Deus. Mas ele esteve em conexão com Deus e sabia que Deus podia cuidar dele. Os filhos hebreus seriam lançados numa fornalha de fogo e seriam queimados com calor 7 vezes mais quente do que a fornalha já tinha sido aquecida. Aqueles filhos hebreus creram em Deus. Disseram, nosso Deus é que nos pode livrar desta fornalha. Por quê? Eles tiveram um absoluto. Eles tinham a palavra de Deus. E o Deus que pôde livrar aqueles filhos hebreus da cela da morte de uma fornalha de fogo, quanto mais pode livrar este mocinho judeu aqui que está lá numa cela de morte. Quanto mais ele pode, e ele ainda é o mesmo Deus Jeová que sempre foi. Nós, como o apóstolo Paulo, podemos perceber que esse mesmo Deus vive hoje, ontem, hoje e eternamente o mesmo. Então os cristãos podem segurar a mão imutável de Deus e mudar toda a situação. A oração muda as coisas. É o que queremos fazer. O que podemos dizer sobre Josué? Como ele ia atravessar o Jordão? Parecia que Deus era um militar estranho bem no mês de abril, quando as águas estavam volumosas assim. Mas ele disse a Josué, toma a arca e vai adiante. Ele só teve de fazer isso. E Deus fez o Jordão recuar e fez terra seca, e eles atravessaram e foram libertos. Como sucedeu? Não é de se admirar que Josué tenha dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como Davi, aquele grande patriarca. Como gostaríamos de falar sobre ele, mas não temos tempo. E muitas vezes, como ouvimos alguém falar há pouco sobre Davi e seu pecado, quando tudo isso foi perdoado, quando ele estava indo para a batalha, e como dizemos no mundo, a situação estava crítica e a oposição era grande, e Davi se prostrou lá embaixo da árvore e suou frio, até que ouviu o som passando pelas amoreiras, então foi diferente. Davi se levantou e avançou, pois tinha um absoluto, que ele sabia que era Deus indo adiante dele. Não podemos fazer uma oração de fé que envie Deus aquele conselho de liberdade condicional lá? Claro que podemos. Cremos que podemos, se nos apegarmos a esse absoluto. Como Abraão chamou as coisas que não eram como se já fossem, porque tinha uma promessa absoluta de Deus, de que Deus lhe daria um filho com Sara, e quando ela estava com 100 anos, ou ele estava e ela com 90, ele ainda não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. E afirmamos ser filhos de Abraão. Quando temos a Bíblia escrita desde os dias de Abraão e todas as testemunhas que tivemos de que Jeová cumpre sua palavra, de que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o mediador entre o homem e Deus e não há outro mediador além dele. E prometendo, se pedirdes qualquer coisa ao Pai em meu nome, será concedido. E afirmamos ser filhos de Abraão. Quando Abraão chamou as coisas que eram como se não fossem, porque cria em Deus. Com certeza, creio nisso de todo o coração. A vida de Paulo, centrada em Cristo, era seu absoluto. Isso o prendeu. Cristo foi o absoluto da ressurreição, como lemos aqui. Ele disse, Deus prometeu por juramento a Davi que não deixaria sua alma no inferno. O juramento é o fim de toda a contenda. E jurou que não deixaria sua alma no inferno, mas que o ressuscitaria. E por isso ele confiou em Deus e foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, porque creu em Deus.
Quanto mais, pois, que ele deu o exemplo, podemos tomar o absoluto. Se Cristo pode tomá-lo com base naquela única promessa lá, quanto mais podemos tomá-lo com milhares de promessas. E com o sangue de Jesus Cristo lá para purificar nosso caminho e nos levar para o outro lado desse grande abismo de pecado que nos separou de Deus, de incredulidade, e nos levar à sua presença para falarmos com Ele. Quanto mais isto poderia ser. Sim, precisamos ter um absoluto. Estou pensando em um agora para encerrar. George Washington, quando os Estados Unidos eram jovens e estávamos lutando pela vida, a vida desta grande nação que temos. George Washington era cristão, ele era crente. E lá em Valley Forge, disseram-me que os soldados americanos, que só um terço deles estava de sapato. E o inverno estava frio e 0 grau, e o rio congelado e transbordando, e os ingleses do outro lado, e a vida desta pequena nação estava em jogo. O que ele fez? Ele era cristão. Ele saiu à noite e se ajoelhou na neve e orou até ficar molhado com a água da neve até a cintura. E ficou lá e orou até receber o absoluto, a resposta de Deus, de que Deus lhe daria a vitória. E no dia seguinte, Valley Forge não foi nada para ele. Ele cruzou o Delaware, avançou pelo gelo com soldados com pouca roupa, meio congelados, com os pés descalços no chão, na neve. E ele o tomou quando 3 balas de rifle atravessaram seu casaco. Por quê? Ele estava confiando no absoluto de uma oração respondida. Amém! Os próprios antecedentes da nossa nação se basearam nisso. O que há com as pessoas hoje que afirmam ser cristãos? Porque estamos conturbados numa hora como esta? Não nos conturbemos, sejamos soldados. Sim, Senhor. Ele orou até receber essa resposta. Então, nenhum rio nebuloso, nem soldado descalço, apesar da circunstância, eles puderam tomá-lo, pois Deus havia dito, nenhuma bala poderia matá-lo do rifle de um inimigo. Claro, porque ele teve uma reunião de oração, ele recebeu uma resposta. Quão apropriado foi certa noite, quando o apóstolo Pedro estava na cadeia e iam matá-lo na manhã seguinte. Ele ia morrer sob pena de morte, como este pequeno judeu ia agora. Mas o que eles fizeram? Fizeram o mesmo que nós aqui em Houston estamos tentando fazer. Formaram uma reunião de oração na casa de João Marcos. Enquanto estavam orando, o anjo do Senhor foi à prisão e abriu os ferrolhos da prisão e abriu os portões. E além disso, levou Pedro para fora e foi direto à reunião de oração. Eu creio esta noite que esse mesmo Deus vive. Se ele não é o mesmo Deus, então há algo errado, certamente. Por meio de que isso foi feito? Por uma reunião de oração, por cristãos fiéis que criam que Deus livraria seu irmão da pena de morte. Aqueles eram cristãos que ficaram a noite toda e se prostraram sobre seus rostos e clamaram e oraram. Como há pouco ouvi um dos ministros dizer que ia clamar a noite toda. O problema é que hoje as pessoas desanimam, elas ficam cansadas, sonolentas, elas mal conseguem ficar sentadas durante um culto de 10 minutos. Bem, é algo errado. Se você ama a Deus, bem, devemos estar ocupados. Devem ser nossas esperanças, nossos desejos, devem ser. Tudo o que está em nós deve estar no amor de Cristo. Amém. Nós ficamos tão preguiçosos, ficamos tão despreocupados quando o mundo está morrendo sob nossos pés. Isso mesmo, a vida de homens se perdendo, sem Deus, e ficamos tão despreocupados com isso, contanto que pertençamos à igreja. É só isso que achamos que faz diferença. Eu estava falando sobre a vinda de Cristo semanas atrás em certa igreja, e depois alguém se encontrou comigo na parte de trás da igreja e disse, Irmão Branham, o irmão mata as pessoas de susto. Eu disse, por que faço isso? Ele disse, bem, o irmão está falando sobre a vinda de Cristo. Não quero ouvir tais coisas. Tem um garotinho aqui que tenho de criar. Tenho uma filha na escola. Oh, eu disse, a vinda de Cristo é a coisa mais gloriosa em que posso pensar. Certamente. Estão vendo?
A Bíblia disse: todos os que amarem a sua vinda. Oh, que coisa! Pelo dia em que este velho mortal receber a imortalidade e este corpo pestilento em que moro seja transformado no momento, num abrir e fechar de olhos. É um corpo conforme o seu próprio corpo glorioso. Isso deve ser o desejo do coração da igreja. Deve ser todo homem e mulher avivados, pregando nas ruas e em todo lugar, tentando salvar almas. Certamente. Eu me pergunto se estamos mesmo presos a esse absoluto a que afirmamos estar. Estamos olhando para a estrela da manhã correta? Se estamos só confiando em nossa igreja e nossa denominação, nossa afiliação, à medida que o mundo muda, isso muda com ele, dando voltas e mais voltas. Mas há uma estrela que nunca muda. Há algo que nunca pode mudar, que é Deus. Deus não pode mudar. Sua palavra não pode mudar. Sua Bíblia não pode mudar. E se alguém nasceu do Espírito de Deus com Cristo nele, ele pontua cada promessa com um amém. Isso mesmo, certamente. Oh, claro, é de uma reunião de oração que precisamos. Devemos ser cristãos. Todos os cristãos devem usar este mesmo absoluto, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o esteio do cristão. Jesus disse em sua palavra: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, então podeis pedir o que quiserdes e vos será feito. Pense nisso. Que outro absoluto você ia querer? Em que você poderia confiar mais do que em algo assim? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, então pedi o que quiserdes. Para pedir que Deus trabalhe no coração desse juiz ou nesse conselho de liberdade condicional e tire esse mocinho dessa cela da morte. Se pedirmos com fé, crendo nessas reuniões de oração, nós receberemos. Isto é, eu de fato creio em Deus assim. E a minha fé que tenho em Deus, é por isso que estou aqui esta noite. É por isso que cancelei outra coisa e vim para cá. Tenho de dirigir centenas de quilômetros esta noite de volta a Tucson, Arizona, porque vim colocar minha fé com a de vocês. Esse é um homem, é uma alma jazendo lá, é alguém necessitado e nós, cristãos, temos de despertar para uma realidade, para uma fé verdadeira e genuína. Atá lá a palavra de Deus e requerer essa promessa. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes. E de novo, se o povo que chama pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei dos céus. Reunião de oração. É isso. Creio em falar com promotores e falar com advogados ou juízes ou conselho de liberdade condicional ou outros mais. Tudo bem, mas irmão, se sua esperança não está atada a algo além de apenas aos homens carnais de mente, ou melhor, a mente dos homens, você com certeza ficará tristemente desapontado. Mas se puder atar sua fé a ponto de saber e ficar lá e orar até Deus responder e você saber que o recebeu no coração, algo vai acontecer. Já vi mortos ressuscitarem da funerária, já vi os olhos cegos se abrirem, os ouvidos surdos serem desobstruídos, já vi casos de câncer, com sarcomas, câncer, lepra, curados pelo poder do Deus Todo-Poderoso, porque tiveram fé para crer que esse Deus, o qual fez a promessa, seria capaz de cumprir a sua promessa. Essa é a fé verdadeira e genuína como Abraão tinha. Prenda-se aí, fique aí e ore, não só se ajoelhe. Deus livra o pobre coitado e manda-o para casa. Todos gostaríamos disso, mas fiquemos aí até que algo aconteça. Oh! Quando algo acontece, então, essa segurança poderia sobrevir a este punhadinho de pessoas sentado neste auditório aqui esta noite. Poderia nos sobrevir aqui mesmo suficiente fé e poder de Deus. Se pudéssemos orar até produzir efeito e aquele absoluto descer, aquela mesma coluna de fogo que foi fotografada aqui em Houston pela câmera de Ted Kipperman 12 anos atrás. Ele está aqui esta noite, tão grandioso quanto esteve então para libertar esse rapaz, se tão só crermos, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio de todo o coração. É por isso que estou aqui para oferecer a minha oração com todos vocês, para que Deus poupe a vida deles. Então, se vocês pudessem orar até receber uma resposta, receber a segurança, como Washington teve, como João Marcos teve, como Daniel teve, como Moisés teve, até receberem um absoluto,
algo em que sabem que podem se ancorar. Então, sobre este absoluto edificarei a minha igreja, e todos os tribunais da terra não podem resistir a isso. Isso mesmo, sobre isso. O mesmo Deus que pôde pegar um judeuzinho de nariz adunco, como Paulo, irado, e indo lá para matar todos os cristãos sob pena de morte, e pôde transformá-lo e torná-lo um cristão amável. Esse mesmo Deus que vive esta noite pode mudar a lei em graça a qualquer momento em que tenha a intenção de fazê-lo. Aleluia! Vão me chamar de santo rolador de qualquer forma, então é melhor eu começar a fazer isso agora mesmo. Eu creio nesse Deus. Amém! Sim, Senhor! Então, Marcos 11:22, quando você orou até alcançar, ele disse, em verdade vos digo, tende fé em Deus. Digo-te que, se disseres a este monte, move-te, quando esse absoluto vem a você, quando você é ungido com esse Espírito, que está além de todo controle científico, antes que houvesse um átomo ou uma molécula, aquele que falou, e tudo veio à existência, e quando sua alma está ancorada nisso, não há nada que possa detê-lo. Isso mesmo, dize a este monte, move-te, e não duvides em teu coração, mas crê que o que disseste acontecerá, tu podes ter o que disseste. Como isso é um absoluto a que se apegar? Claro que é, isso mesmo, um absoluto. Agora, a nação tem o absoluto, sua vida em casa tem absoluto. Em toda parte, se for para alcançar algo, é preciso ter um absoluto. Somos gratos a este advogado, somos gratos a todos os outros homens, este bom capelão aqui da Califórnia, e que mensagem maravilhosa, e nosso irmão que tentou angariar o dinheiro e tudo mais para tentar ajudar esta pobre mulher, e com seus filhos para livrá-los. Tudo isso é ótimo, nós valorizamos isso e sou a favor disso. Mas há algo além disso, amigos, ao encerrarmos esta reunião esta noite, devemos atar isso a um absoluto, uma reunião de oração diante de Deus, que envie a libertação do mesmo Jeová Deus. Ele é Deus esta noite, tanto quanto era então. Aleluia! Vocês creem? Fiquemos de pé então, e esta noite formemos uma reunião de oração aqui, até que um absoluto aconteça. Levantemos as mãos diante de Deus, ore até alcançar o objetivo, até que um absoluto caia em seu coração. Senhor Deus, envia teu Espírito Santo e envia e livra aqueles jovens lá, Senhor. Eles estão assentados nas regiões das sombras da morte. Algo está para acontecer, Senhor, e rogamos que essas reuniões de oração peguem fogo. Eu creio em Ti, Senhor, estou aceitando e creio que Tu livrarás aqueles jovens. Concede, Deus Todo-Poderoso. Nós, Tua Igreja, pedimos isso através de Jesus Cristo. Amém. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then.
find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land.